programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Hoje, segunda-feira, 18 de agosto, voltamos aqui para o nosso debate, mais uma semana com vários temas importantes, interessantes para serem discutidos à luz da Bíblia. Desde já, agradecendo você pela audiência, Melodia. Nosso aplicativo pronto para ser baixado aí no nosso site. Você pode ir lá para ouvir a Melodia em qualquer lugar do mundo, acessando melodiaconquista.com.br. Você vai lá e vai ter o link lá para você baixar o nosso aplicativo. Fique à vontade. Na manhã dessa segunda-feira estou recebendo o professor Eliel Henrique. Bom dia, Eliel. Bom dia, pastor Gila. Bom dia, demais pastores. Que seja uma manhã abençoada e frutífera na vida dos ouvintes. Conosco também o pastor Valverde. Bom dia, pastor. Bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio Melodia, meus irmãos. Que Deus abençoe essa semana de vocês. Sejam bastante produtivos e prósperos. Em nome de Jesus. Conosco também nosso querido irmão Jorge Lisboa. Pastor, bom dia. Bom dia, meu querido, bom dia, ouvintes. Prazer enorme estar aqui com essa turma boa aqui, viu? Isso. Então vamos então iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje o pastor Valverde apresenta este momento ao Senhor. Amém. Oh Deus, nós queremos te agradecer por essa tão rica oportunidade. Porque nós não queremos falar nada de nós mesmos, mas sim de Ti, Senhor. Então, nos abençoa, nos orienta, nos capacita, Senhor Deus, dai-nos discernimento. E que as pessoas que estão ouvindo essa rádio nessa manhã sejam alcançadas e que possam entender aquilo que Tu queres falar. Não como nós queremos, mas como Tu queres. Ser conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, vamos lá então. Vamos ao caso comum. Aspas. Vivo um momento de profunda fragilidade e tristeza. Perdi meu marido há pouco tempo e não fui amparada pela minha igreja. Hoje me sinto desamparada, desacreditada do amor fraternal e a dor só aumenta. Qual o papel da igreja quando um de seus membros sofre? Fecha aspas. O tema de hoje é este: a igreja deve dividir o fardo e não negligenciar a dor alheia. É o que discutiremos agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Vamos lá, pastor Léo, vamos para a raiz da igreja, vamos lá para o começo, lá para os primórdios, desde que Jesus afundou, né? Nós temos ali, em primeiro lugar, o segundo mandamento, né, que a gente observe que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, e depois nós vemos a igreja já na prática. E tem uma coisa que me chama a atenção no livro de Atos, lá no começo. E não havia entre eles necessitado algum. Atos 2:42. Por quê, pastor? Perfeito. Pastor Gilas, seguinte, eu vou nortear meu argumento a partir de uma seguinte ideia. Quando a gente vai falar de igreja, a gente está falando de organização. Toda organização ela vai ter sua estrutura, sua forma de pensar. Claro que se eu for basear na Bíblia, como você citou bem, você já encaminhou aí para a igreja do primeiro século, vai ter uma estrutura de organização eficiente, né? Você pode analisar ali, a partir do capítulo 2, versículo 42, você percebe que a igreja tem tudo em comum, tem uma estrutura mental em comum, né? Não é só a questão de organização física, mas é mental também. Eles têm um propósito em comum. E isso tudo, o fator predominante é o Espírito Santo, que a gente sabe que é o agente primordial da igreja, como também uma boa estrutura de liderança. Então, para a gente começar a falar desse tema, é inevitável a gente remeter a outros debates que a gente já teve aqui, relacionado à liderança, né? Normalmente, o membro que está na igreja ele tem uma mania assim:
tudo que acontece comigo precisa todo mundo saber, ou precisa todo mundo me ajudar. E a gente sabe que não é uma realidade hoje nas igrejas, por 2 fatores simples. O tamanho da igreja, né? Dependendo do tamanho, não ajuda muito. Então tem muitos membros, muitos afazeres, fica difícil aquele acompanhamento. E também, às vezes, a liderança. Só que no caso da irmã, caso de falecimento, né? Foi o caso que ela colocou. É óbvio que para a igreja descobrir, a liderança saber, é mais fácil. Então, olha onde que a pergunta norteia. Ela vai dar um acontecimento da vida dela particular, que é difícil a igreja não ficar sabendo, né? Difícil não saber, e difícil a liderança não saber. Com esse argumento que ela colocou, é óbvio que é o papel da igreja estar ali presente com ela, né? Partilhar ali da sua dor, ver o que ela precisa. A própria igreja fala isso também de uma viúva, né? E de todos os outros fatores que a igreja vai apresentar. Mas, novamente, eu queria só que a gente trabalhasse um pouco essa ideia, e aí os demais pastores vão colocar também, que a igreja, por ser uma organização, ela vai ter alguns fatores que sempre vai partir da liderança. Então, assim, tem igrejas hoje que tem um trabalho mais intenso com os membros. Por exemplo, vou falar da minha, a Graça e Paz, pastor Leandro. A gente tem um trabalho ali com os obreiros, que cada obreiro já é treinado para isso. Então, a gente tem muita mesa, né? Então, a mesa traz essa união. Então, por mais que talvez o pastor, apesar que meu pastor é bem à frente a isso, mas ele não vai atender as 300 pessoas, sempre vai ter algum obreiro com a mesma mentalidade, o mesmo coração, o mesmo princípio, a mesma doutrina, que também terá ali uma forma de ajudar aquele membro. E claro, dependendo do grau de problema, vai ser passado ali pro pastor e ele vai ajudar. Como no caso da irmã, né? Um falecimento, ali você vai passar o pastor para ver, né, o que pode ser ajudado e tal. Mas, como eu disse, o fator aqui desse debate inteiro vai acabar norteando a liderança. Porque se a liderança já não tem uma organização de obreiro, de pessoas, para gerir a igreja junto, dividir o fardo nesse sentido, ficaria difícil essa gestão aí pessoal, né? Mas aí eu me preocupo o seguinte, porque aí a gente vai entrar naquela discussão de organização e organismo, né? Porque se a gente falar de organização, pode ser que alguém interprete dizendo o seguinte, não, mas aí é questão de organização, de estratégia, a igreja tem que se... Ou é uma questão de organismo? Isso acontecia na igreja do primeiro século porque eles estavam preocupados na fidelidade dos ensinos do Cristo. Pronto, é por isso que antes da minha fala eu preferi citar a Bíblia. Eu citei Atos 2,42. É uma finalidade do corpo de Cristo, a igreja corpo, ser humano. Mas essa finalidade, ela vai para o campo organizacional. Porque, por exemplo... Se estende, né? Se estende, porque eles estavam todos pensando uma só mente, um só coração, aquela coisa linda. Mas para aquilo funcionar, tem que ter uma organização externa. Mas o fundamento não está na organização, está claro no organismo. Não, claro que não, por isso que eu já citei logo o texto. Está no organismo, isso é evidente. Mas a partir do organismo eu preciso ter alguém que dê o pontapé nesse organismo, né? Ok. Muito bem, pastor Valverde. Eu estava dizendo esses dias na igreja o seguinte, né? Quando a pergunta do tema diz aqui, a igreja deve dividir o fardo e não negligenciar a dor alheia. No corpo de Cristo não existe alheio, né? Não existe dor alheia. Assim, se o irmão perde um filho, nós perdemos um filho, né? Se o irmão está em crise, todos nós estamos em crise. Afinal de contas, somos um corpo, né, pastor Val? Pois é, esse detalhe do corpo, né? Que hoje em dia esse corpo ele é transplantado, ele o corpo de hoje como se fala aquele processo de computação e de... Amputação e enxerto, né? Enxerto, o corpo é enxertado, o corpo tem peças mecânicas, né, mecatrônicas. O corpo não é mais aquele corpo da origem, como era o corpo quando nasceu, né? Essa igreja que nasceu, a gente tem que comparar algumas coisas que modificam muito toda essa questão, esse debate. E norteia para pensar nisso. Quais são os objetivos, quais eram os objetivos da igreja do primeiro século, né? A igreja, sim, né, fundada por Cristo, dada por Cristo a Pedro, né? Como era os apóstolos? Você vai ver que era uma igreja que tinha seus objetivos. Qual era? Tentar sobreviver às perseguições. Hoje em dia as pessoas não precisam sobreviver às perseguições que não são perseguidas. Primeiro ponto. Raízes culturais. A perseguição. Era a igreja perseguida.
Então, também é outro motivo. As perseguições que faziam ela tentar sobreviver davam uma ênfase maior naquilo que elas lutavam, pelos ideais que tinham, seus objetivos. E talvez seja o principal deles. O Espírito Santo tinha acabado de encher toda a carne. Jesus estava fresquinho na mente deles. Esse sangue, esse amor e esse primeiro amor era para ter continuado, porque ele não esfriou da parte de Cristo e não deixou de existir da parte de Jesus. Só que na parte dos homens já tem uma distância muito grande. Você manter uma igreja daquela hoje é impossível, porque nós estamos em 2025, nós moramos no Ocidente, nós moramos no Brasil, na América do Sul, é bem longe do Oriente Médio, né, de Jerusalém, é um tempo distante culturalmente falando, outros objetivos. Então isso foi enxertando dentro desse helenismo estrutural, que é o judaico-cristão helenista, né? Onde agora a mensagem de Cristo não faz só você vai morrer por Cristo, agora você vai viver porque você tem Cristo. Então, o Deus da glória agora impera sobre o Jesus da cruz em função das benesses que o Jesus da cruz traz. O Deus da glória traz e não Jesus da cruz. E aquele povo vivia literalmente Jesus da cruz. Já passou um pressuposto que é impossível em função de tudo isso. Como ser agora igreja e como fazer o bem e como dividir as tarefas. Observando atentamente como aquelas pessoas viviam. E não estou falando do puritanismo, que foi uma marca registrada na Idade Média, sabe? Nem dos valdenses, nem da cultura das histórias das igrejas. Eu estou falando de uma decisão minha, começa a partir de mim. Por que eu não visito uma pessoa que perdeu o filho? Eu vou 1 ou 2 vezes com a igreja, a paz do Senhor, nós viemos aqui confortar, e a pessoa acaba. A pessoa, ele só vai sentir falta naquele dia que eu fui, não vai sentir falta continuamente. Por que nós dizemos que a culpa é sempre do outro quando alguém sai da igreja e nunca minha, porque eu errei alguma coisa? Eu nunca assumo os meus erros, mas se alguém sair, a culpa é do outro. Eu não tenho erro, eu sou perfeito. Agora, se houve alguma coisa, porque fulano isso, porque fulano aquilo, porque Beltrano aquilo, eu não procuro consertar a minha estrutura ortodoxa, eclesiástica. Eu não costumo consertar a minha vida como igreja em função de abraçar e agregar as pessoas com problemas, entendeu? Mas acho que o problema está nos outros. O problema está em mim, porque todo homem tem problema. Então, se eu como pastor não tenho essa questão de modificar algo dentro para que as pessoas estejam, então eu estou com um problema na minha estrutura. Porque não justifica uma mensagem tão maravilhosa como amor e cruz afastar as pessoas e não unir, né? E aí, quando alguém une as pessoas por o mesmo objetivo, elas estão erradas, né? Então, tem todas essas questões. O que nós precisamos ver é que, para consertar isso, para resolver isso, é necessário fazer e praticar aquilo que o anjo do Senhor deu a João na ilha de Patmos, sobre a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, a partir do versículo 1. Voltar à essência do primeiro amor. É isso. Jorge, é o seguinte, Jesus fez um alerta que quando a gente fala de ajudar, de levar carga, de chorar com os que choram, a gente pensa ali naquele grupo que a gente vive dentro da denominação, porque a denominação, se a gente não tiver cuidado, ela já acaba prendendo a gente e a gente fica com meio que uma visão curta, ou aquela viseira, né, que a gente só consegue ver aquele pedaço. A gente muitas vezes esquece que as pessoas que frequentam as outras denominações também são os nossos irmãos e que também são filhos de Deus, né? E aí Jesus faz um alerta na parábola do bom samaritano, que é importante a gente observar nesse momento, porque, veja só, o homem estava precisando de ajuda, e aí primeiro passa a turma do templo, e passa por cima, não ajuda. Passa o levita, passa o sacerdote, e de quem menos se esperava, o samaritano, que eles não gostavam, acaba ajudando e acaba amando aquele homem. Esse alerta me parece fundamental para a gente ter cuidado, para que a nossa religiosidade não nos impeça
de ver a necessidade do outro fora desse gueto. Né? Pois bem, eu vou chegar nesse ponto seu, mas eu queria mencionar algumas coisas aqui. Vamos lá. Primeiro, eu vou entrar no debate com um colega. Eu não gosto de enxergar a igreja como organização. Uhum. A igreja ela tem 3 aspectos. Tá. Ela é família para o filho. Romanos 8 Sim. diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. A igreja ela é templo, tem um aspecto de templo para o Espírito Santo. E ela tem o terceiro aspecto, família, templo e corpo. Na verdade, ela é templo para o Espírito, família para o Pai. O Pai quis ter uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus, Romanos 8, 28. E ela é corpo para o Filho. O corpo, por ser corpo, precisa de uma estrutura. O esqueleto está aí, senão ele não vai ficar em pé. Então, a estrutura da igreja, ela também, no Novo Testamento, ela é muito simples. O que eu quero dizer? Segunda coisa, os ministérios não foram dados para fazer esse papel. Tanto sim que quando os apóstolos estão cuidando da palavra e da oração, eles estabelecem diáconos para assistir aos santos. Uma terceira coisa que eu queria mencionar é que não precisa ser grande nem pequeno para poder ser generoso. O exemplo que nós temos é a igreja de Macedônia. Está lá em Romanos, estou até com o texto aqui aberto. 2 Coríntios 8, versículo 1 a 4. Era uma igreja pobre, diz o texto que era uma igreja profundamente pobre. Eu não sei o que significa ser profundamente pobre, mas eu sei que eles eram profundamente pobres e que eles rogavam aos apóstolos para que eles pudessem participar da necessidade de assistir aos santos. Então, isso também é cristianismo. Voltando para o texto que você mencionou, a gente vê uma atitude cristã de quem socorre e a gente vê a atitude religiosa de quem passa adiante. Eu sempre, me perdoe que é a palavra que eu vou usar, mas eu sempre fiquei indignado quando eu via, por exemplo, na hora do louvor, meu irmão, você é uma bênção para mim, meu irmão, eu te amo no amor do Senhor. E como cantamos, é precioso. Como é precioso, estava tentando lembrar dessa música, obrigado. Como é precioso, irmão, e abracinho nas costas, tapinho nas costas. Aí o cacau tá caindo lá fora. O irmãozinho, eu estou dizendo coisa que eu vi durante a minha vida. Misericórdia. Aí o irmãozinho tem 5 filhos, vai voltar para casa debaixo de chuva, e eu entro no meu carro, certo? E vou embora e não sou capaz de oferecer uma carona. Isso não é cristianismo. Esse é o evangelho de alguns, né? Isso é o evangelho de alguns, isso aí é religiosidade pura. Isso aí mas eu tenho que saber a necessidade de todo mundo? Não. Eu tenho que saber a necessidade de quem está perto. Uhum. E como resolver se a minha igreja é grande? A minha força de expressão, porque nós não temos igreja. Quem tem igreja é Jesus. Para ter igreja, você tem que ter morrido por ela, você tem que ter nascido de uma virgem, você tem que ter ressuscitado ao 3º dia. Uhum. Eu não nasci de virgem, eu não morri por ninguém e nem ressuscitei. Então não tenho igreja. Mas força de expressão. Quando Jesus vê a multidão, o que Jesus disse? Ele viu a multidão como ovelhas que não têm pastor. Espera ainda, como que o sumo pastor está ali e olha para a multidão e vê a multidão sem pastor? Uhum. Aí o que Jesus faz? Ele chama os 12, divide a multidão em grupos pequenos e manda os 12 alimentar. Uhum. Qual o ensino? A única maneira de a gente pastorear não é pastoreando, não é assistindo, não é conhecendo a necessidade do outro do púlpito. Precisa ter relacionamento, o corpo precisa estar ajustado, conforme está na Bíblia, ajustado por juntas e ligamentos. Precisa formar corpo. Efésios 4 fala dos ministérios. Qual a função dos ministérios? A função dos ministérios é ordenar, é ligar os santos nas suas juntas. Aí eu consigo conhecer a necessidade da irmã que perdeu o marido,
E aí entra uma pergunta. Bom, se ela é viúva, sem nenhuma assistência, a igreja precisa assistir. Sem sombra de dúvida. Mas a necessidade dela não é de alimento. Que assista com oração, que assista com acolhimento, que assista de alguma forma. Ok. Essa questão da empatia, né, com a dor do outro, nós temos aqui um exemplo de uma pessoa que escreveu dizendo que perdeu uma pessoa há pouco tempo e vive num luto. Nós temos um exemplo na Bíblia, que é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, professor Eliel, que quando soube que Lázaro havia falecido, chorou. Jesus chorou. E às vezes, eu já vi assim, velórios de pessoas, né, cristãs ali e tal, e aí muitos irmãos vão para o velório e vão para contar piada. Agora, você imagina o seguinte, às vezes você acha que é só aquela perca ali, mas você imagina aquela pessoa que perdeu um ente querido, a depender da situação, ela precisa se reorganizar psicologicamente, financeiramente, sem aquela pessoa. A pessoa está ali num estado de vulnerabilidade, né, de lacuna, de dor. E aí, a gente muitas vezes, no máximo que às vezes faz, é ir no velório e não assiste a pessoa. Eu acho que, às vezes, o que a Bíblia está propondo para a gente é refazer esse caminho aí, que às vezes a gente abandonou do segundo mandamento, né? Perfeito. Só dar um adendo à frase do pastor, que eu acho que a gente não discordou de nada, meu pastor. Porque literalmente foi o que eu falei. Que bom. Só que o senhor falou com outras palavras, mas foi exatamente o que eu falei. Por isso que eu prefiro sempre citar o texto bíblico, fica muito mais evidente. E aí no texto bíblico está a chave de tudo isso. O texto diz, vou citar o texto de novo, Atos 2, 42, deixa claríssimo que foi devido a Cristo, Espírito Santo neles, se moveu daquela forma. Não foi a igreja, uma organização que ensinou isso. Pelo contrário, a igreja aprendeu do Espírito Santo e da doutrina dos apóstolos que era passado mediante o que Cristo ensinou. O que a gente está pontuando aqui não é nem essas questões históricas, nem vai vir ao caso agora. É a questão do, como o pastor colocou muito bem, que eu também não discordo, existe cristãos e crentes, e gospel. É isso que existe dentro da igreja. Por isso que a gente está tendo esse debate com essa problemática. Porque dentro da igreja, e aí novamente eu pontuei, talvez a fala ficou meio prolixa, eu pontuei a minha igreja na organização como que ela faz. Exatamente para ter uma assistência de perto, para não ficar uma coisa por fora, trabalhamos com essa ideia da mesa que é totalmente bíblica, não é invenção, né, que é assistir a pessoa de perto. Não é aquela coisa, irmã, eu fiquei sabendo, Deus abençoe, tá? Não, é uma assistência pessoal, íntima, né? Infelizmente nem toda igreja tem esse pensamento. De novo, a gente não está inventando a roda, estamos seguindo o ato dos apóstolos. Se você fizer isso, vai dar certo. Mas o problema, Gila, é o seguinte, como pastores colocaram aqui, a gente tem cristãos dentro da igreja que não é ensinado a essa ideia da empatia, que é a palavra, né, que a gente está colocando, mas a gente sabe que é o mandamento. Você precisa amar seu irmão, e aí fica mais forte quando a gente está falando do irmão da igreja, né? Triplica isso, né? O texto ali é de forma geral, mas quando eu vou para o meu corpo, fica mais evidente que eu precisava triplicar esse amor. Claro que eu não estou colocando aqui escala de amor, tá? É só uma forma de falar, mas dentro da igreja pressupõe que eu precisaria estar conectado. Ô pastor, você passou o quê? Não, vem aqui, né? Aquela coisa, né? Infelizmente é aquela cultura, né? Não, eu vou estar orando aqui pelo Senhor. Nem sempre é oração, né? É ajuda financeira, é ajuda emocional, é o pegar na mão. Mas, de novo, isso aqui não é problema para nenhum dos três que está aqui na mesa. A gente está pautando, infelizmente, uma realidade das igrejas. As igrejas têm se afastado, por isso que, novamente, eu peço essa licença, eu estou voltando à liderança, porque a igreja de Atos não está tendo essa problemática, porque a liderança já está altamente convicta dos ensinamentos de Cristo, e passa isso, né, que o texto diz assim, ó, o pilar. Eles estavam firmados na doutrina dos apóstolos, que não veio dele, veio de Cristo, na comunhão, que a comunhão é diferente de amizade, né? Comunhão não tem nada a ver com amizade, comunhão é um estado de partilhamento de coisas de Deus. E terceiro, de casa em casa, é o sistema de mesa, é o sistema de estar aqui. Novamente, hoje a gente está o inverso.
A liderança perdeu. O texto não começa assim. E a igreja... Não. E os apóstolos. Então, tá aqui em cima para passar para baixo. Então, o que está faltando hoje nas igrejas é a empatia da liderança. É voltar para a Bíblia, é voltar para a igreja primitiva, porque a igreja hoje, aí voltando só à ideia que eu estava fazendo um paralelo, talvez isso que ficou fora da ideia, a igreja organizacional, ela está tendo essas falhas porque o corpo, primeiramente o corpo, o homem corpo, né? O pastor, que é um corpo, faz parte do corpo, ele não tem mais noção da igreja de Atos. Então agora, ele saiu da ideia de corpo e se tornou dono. E aí quando a gente se torna dono, como o senhor falou, não morreu, não ressuscitou, não fez nada, mas está achando que é alguma coisa. Então, na verdade... A igreja de hoje, ela é praticamente a organização no lugar de... Perfeito, exato. Isso aí eu também concordo. Eu concordo. Só que, novamente, não é porque não tenha de onde tirar. Não tenha de onde tirar. Pelo contrário, eu estou falando da minha, falo com propriedade, estamos ali, ao máximo, buscando ter aquela igreja de Atos, a que buscava Cristo, a que buscava a doutrina dos apóstolos, que buscava a mesa, para tentar, pelo menos, não 100%, que ninguém vai ser perfeito, mas chegar a uma estrutura parecida que funcionava muito bem. E hoje, infelizmente, a gente não está tendo isso mais, né? Muito bem, 11h35, nós vamos ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate e melodia dessa segunda-feira. Durante a pandemia, Maria abriu mão da sua loja de vestidos, mas convidou Josefa, sua irmã, para vender sanduíche. O que Maria não abriu mão foi de anunciar no rádio. Seu negócio cresceu e ela começou a faturar mais do que vendendo vestido. Você pode até mudar de trajeto, mas não abandone quem sempre estendeu a mão. Anuncie no rádio. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Debate Melodia. Voltamos para o nosso debate, 11h37, hoje discutindo este tema. Como a igreja deve dividir o fardo e não negligenciar a dor alheia? Que nós já questionamos aqui que na igreja não tem alheio, né? A igreja é um corpo, né? E somos um só corpo, o corpo de Cristo. Mas, pastor Valverde, vamos analisar essa orientação bíblica, chorar é com os que choram. O que de fato significa isso na vida prática cristã, pastor Val? O que de fato significa isso na prática da vida cristã
chama-se misericórdia. Ser misericordioso. O que é misericórdia? Se apiedar da dor, do sofrimento e da miséria do outro. Entendeu? Essa é a base sine qua non do cristianismo. E isso nós não estamos sendo, não, né? Porque a gente tem deixado isso passar. A gente usa muito essa palavra, que é até um clichê bonito, né? Boa de falar, né? É bonitinho você ficar falando misericórdia, misericórdia, mas a prática disso, na essência, não existe, né? Hoje em dia. Isso porque a gente olha muito mais para o nosso umbigo do que para as questões do próximo. E eu estou falando, e como foi bem colocado aqui pelo professor Eliel, né? O que está faltando é exatamente fazer o discipulado dos líderes. Os líderes precisam ser discipulados nisso. Não é o problema em si da igreja. E tem um detalhe que eu quero falar para vocês. O corpo de Cristo é assim. A pessoa sai do mundo, se converte, o coração contrito e quebrantado. Ele está aberto ali para fazer todos os ensinamentos de Deus, porque está na essência do primeiro amor. Aí os líderes, com o tempo, vai mostrando defeitos e vícios, e a pessoa vai perdendo essa essência. E no final ele passa a ser mais um que senta na mesa, come pizza e faz shows e não sei o quê, e está fechando clubinhos dentro da igreja e deixando as pessoas que estão chegando agora na mesma situação daquele que chegou. Então, e aí já, eu já tenho um status, porque agora eu sou um diácono, veja bem, o pastor me chamou, então eu tenho que pensar diferente, minha cabeça tem que ser outra, e esqueceu desse detalhe. O problema exatamente é essa. A misericórdia não está acontecendo porque nós, pastores, líderes das igrejas, escola bíblica dominical, a gente fala muito, muito, muito em púlpito. O nosso discurso, nunca houve na história do cristianismo um discurso tão perfeito, tão aprimorado, tão assim, teórico quanto agora. E nunca houve uma prática tão falha, que a gente fala demais e faz pouco demais. Você vai juntar um Ministério de Socorro, levar sopa e alimento para uma coisa, é um custo, é uma luta. Só dá para ser de 15 em 15 dias, não dá para ir toda semana. Você vai juntar um apoio de visitas aos hospitais, minha esposa paga um preço altíssimo para ir segunda e quarta no hospital com Desperta Débora, e só vai ela e mais um, e são mais de 700 mulheres, entendeu? Então a gente fala muito bonito, a gente no púlpito se porta muito bonito, e na nossa prática do dia a dia é horrorosa, sabe? Viver o amor não é falar, viver o amor é praticar, e o que está faltando é a prática, e para isso é necessário a ensinamentos dos apóstolos, para que levante-se lá como Atos, no livro de Atos 5 e 6, fala do conselho diaconal, né? Acerca dos diáconos, acerca das pessoas que vão fazer a obra, tudo em espírito e fé e oração. Subir em púlpito é fácil, executar a obra do Senhor é que é difícil, né? Porque as pessoas não estão mais buscando essa essência do primeiro amor. E a gente, quando entra na igreja, eu tenho certeza que vocês foram assim. A gente, glória a Deus, Deus me libertou, Deus me salvou, Ele me aceitou, vou fazer a vontade dEle. A gente dorme pensando como vai evangelizar, dorme pensando quantos quilos de alimento a gente vai ter que levar, dorme pensando quando a gente vai visitar os hospitais, como a gente vai orar pelos enfermos, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Aí falta alguém para canalizar, lá de cima do púlpito, alguém para canalizar como a gente deve fazer isso. Muito bem, 11 horas e 42 minutos na Melodia. Tema importante para a igreja, né? Para a nossa vida espiritual, né? Nossa comunhão com Cristo. Mas vamos falar, Jorge, o seguinte, em relação ao papel da igreja, no geral, diante das pessoas que sofrem. Né? Porque assim, a gente tem que estar atento a isso, ou só mesmo se chegar diante de nós tais necessidades? Qual é, de fato, o nosso papel diante disso aí, das pessoas que sofrem? Vamos lá. Um texto aqui que eu gostaria de ler com vocês. Cadê meu amigo? Está aqui. Gálatas 6:2. Levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou eu aprendo
a carregar a carga junto com o meu irmão, ou o meu cristianismo ele é vazio. Ser uma igreja bíblica não é apenas voltar para o aspecto teológico, mas voltar a viver os princípios cristãos. O pastor Valverde citou as pessoas hoje, e é fato, quando elas pedem oportunidade, o pastor ela está pensando em um tempinho lá no povo para dar para pregar, para cantar, né? Mas por que não oportunidade para servir? Por que não ter? A Bíblia diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana, e como homem ele continuou se esvaziando até a figura de servo inútil. Qual é o sentimento que tem que reinar no coração daquele que serve a Cristo? É o sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo. É o descer, o servir, o carregar a carga uns aos outros, o repartir. Eu acredito em prosperidade da seguinte forma: Deus me dá não para reter, mas Deus me dá para repartir. Se é para reter, eu não creio. Eu não acredito. Eu acredito que Deus me abençoa para que eu seja um canal de bênção na vida do meu irmão. Jorge, eu não tenho muito, não importo muito. Como eu citei aqui, a igreja de Macedônia, não importo muito. Eu tive um privilégio, permita aqui falar, quando eu me converti, 1 ano depois meu pai morreu. Esse não foi o privilégio vem depois. Eu saio do cemitério da saudade e volto para minha casa sem saber o que a gente ia comer. Eu tive um privilégio, meu irmão mais velho, manda até um abraço para ele na oficina aqui perto da do Máquinas. Meu irmão, embora não congregava, mas que repartiu a vida dele comigo e mais os meus irmãos. E na igreja, 2 irmãos que tiveram importância, vários irmãos, mas 2 de forma muito especial. Um já passou por esse microfone aqui, não sei se posso dar o nome. Gildemar toca sax, Gildemar que hoje é ordenado pastor. Gildemar estava lá no Bradesco, ele tinha uma XL. Chegava dia domingo, ele dizia assim: Jorginho, Gildemar mais velho que eu, Jorginho, vamos lá para casa. Eu montava na garupa da moto, ia para casa do Gildemar ali na rua da Corrente, Rua das Pedrinhas, tal, ali. Almoçava, ele abria a Bíblia, me ensinava a Bíblia, conversava. Rapaz, como aquilo era precioso. O outro irmão, Carlinhos Novaes, que quantas noites eu dormi na casa de Carlinhos, ali na Rua do Pracinha. Não era pela comida, não era pelo café, não era pelo almoço, mas era comunhão. Eu não tinha a figura de um pai, e esses irmãos mais velhos tiveram a importância de estender a mão. Eu saí de um mundo que, se eu não tivesse isso, talvez não tivesse permanecido na igreja. Eu saí de um mundo de alcoolismo, um mundo de práticas, sabe? De uma vida mundana muito complicada. E eu precisava que estendesse a mão. Vários irmãos, né, dentro da Igreja Batista Betel, fui batizado ali, vários irmãos. A sogra do pastor Valverde Julieta. Foi quem me ensinou a ir para o culto matutino 5 horas da manhã, Julieta. Então, eu tive um privilégio de ser rodeado por irmãos que me amaram e que choraram comigo, sabe? Que não eram irmãos que tinham posse, que nunca fizeram uma feira e levaram na minha casa. Nunca, porque não tinham nem condições para fazer isso. Mas choravam comigo, repartiam comigo, assistiam na minha dor. E isso para mim foi o que me sustentou com 16 anos de idade, quando eu me converti. Muito bem. 11h
1h48. Agora, professor Eliel, qual é a diferença de assistir, né, as pessoas nas suas necessidades, amar o próximo nesse aspecto diante das suas necessidades? Qual é a diferença disso do assistencialismo? Pastor, acho que 2 palavrinhas definem isso aí: interesse e obrigação. Assistencialismo está muito envolvido com a obrigação, né? Com a ideia de que eu preciso fazer, né? Porque a minha igreja faz, ou porque alguém me pediu para fazer, uma coisa obrigada, né? E a segunda parte é o interesse, né? O amor, e o texto que o pastor leu perfeitamente em Gálatas, ele é desinteressado. O pastor colocou pessoas aí que também, se eu fosse descrever pessoas que fizeram isso pela minha vida, né? Meus pais são missionários, viajam o Brasil. Quantas casas de pastor eu já morei, fiquei, né? Quantas pessoas também teve esse papel na minha vida de educação teológica, de educação espiritual, e foram pessoas, indivíduos, né? A igreja, o corpo, o indivíduo. Mas você percebe que o que norteia tudo isso aí que a gente está falando vai ser essa noção de amor, essa falta de, eu não vou fazer porque é obrigado, porque eu preciso de uma pedrinha, né, no céu, porque eu preciso, como o pastor Valverde citou, eu preciso de uma oportunidade para demonstrar o quão bom eu sou, né, em ajudar o Brasil, o planeta inteiro. Então o desinteresse está muito vinculado a isso, né? Então você percebe como que a gente precisa, como igreja, e agora eu falo nos 2 termos, né, a visível e a invisível, como a gente precisa realmente sempre estar atento a isso, a assistir de forma pessoal. E agora eu vou falar de forma realmente como corpo aqui. Você tem que estar em contato com quem está do seu lado, perto, né? Eu e o pastor Valverde, a gente é muito próximo, a gente sempre fala isso, né, pastor? Quando a gente vai fazer algum momento, quantas das vezes só foi eu e ele mais um, né? Não precisou de encher a igreja inteira. Eu gosto mais como churrasco. Ainda mais com o teu churrasco, a comunhão fica mais gostosa. Então, assim, é muito melhor quando é algo pessoal. Convide, por Mas, favor. novamente, convidar, pastor. Mas como a pergunta, desde o início do debate, foi vinculada à igreja, então eu não posso deixar essa mensagem também à igreja organização. Porque dentro da igreja organização sempre vai existir corpo que não vai deixar de fazer. Mas, entretanto, todavia, hoje estamos passando por uma crise, e eu vou falar aqui de forma ampla no Brasil, de igrejas que estão se tornando muito fortes, muito grandes, e estão manchando a igreja corpo. Então, de um jeito ou de outro, eu vou ter que consertar a organização também. Não é só o corpo, que é individual. Eu não consigo mudar ninguém. Consertar a organização já é outra missão, né? Não, já é outro trabalho. Aqui eu não vou nem entrar nesse debate aqui, né? A gente entrar de avivamento, nada. Mas eu só vou dizer assim... Eu prefiro nem falar o que eu penso. Não, é complicado. Mas eu só estou dizendo assim, se fosse para voltar a toda essa prática que a gente norteou, a gente sabe que o pontapé não seria só individual, né? Eu estou dizendo aqui, claro, usando a utopia aqui bem utópica mesmo, de consertar a igreja. Mas, gente, uma mensagem clara é você, como igreja, como corpo, aprenda a honrar esses versículos que foi falado, né? Aprenda a ser filho de Deus, aprenda a ser herdeiro da promessa, aprenda a amar de verdade e assista quem está do seu lado. E não fica olhando muito para sua organização, não, porque isso enlouquece. Porque a igreja de Filipe era mais pobre. Sim. E era que mais ajudava o ministério de igrejas grandes, né? De Laodiceia, de Colossenses, de Coríntios, não é o tamanho. Então, os mais pobres. O que eu quero dizer com isso é muito simples. Essa estrutura dessas igrejas enormes, elas vêm muito dessa ideia de 325 do Concílio Niceno. Constantino dá poder à igreja. Igreja não pode ser poderosa. Não existe igreja poderosa. Igreja de Cristo, ela tem que ser, literalmente, o evangelho maltrapilo. Então, para mudar isso, tem que ressignificar nas lideranças dessas igrejas a necessidade de ter e ajudar quem não tem. E não ter e continuar ajudando quem não tem. Porque o verdadeiro evangelho é doação, né? E essas pessoas de hoje, essa estrutura aí enorme, e eu falo do neopentecostalismo e muitas instituições que se dizem batistas, que são enormes, elas precisam olhar para as comunidades e aí voltar à prática do primeiro amor. É isso. E está muito difícil isso, como aqui foi discutido antes. Agora, pastor Jorge, eu vou encerrar esse debate com uma pergunta. Talvez a gente não está sabendo na igreja, nós não estamos
tendo ciência na igreja dos irmãos que estão sofrendo, ou que estão desamparados, ou que estão passando por necessidades, porque talvez a nossa comunhão com os irmãos se resume em encontro no culto. Isso. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Do púlpito, imagine o seguinte, que cada irmão seja uma garrafinha tipo de refrigerante. O pregador é uma bacia cheia de água quando ele está cheio de água. Quando está cheio. Mas vamos imaginar que ele seja sempre seja uma bacia cheia de água. Então, do púlpito ele joga a água e aí cai uma gotinha em um e aí respinga no outro e não passa disso. Volto ao texto de Jesus lá, viu a multidão como ovelha sem pastor e ele estava presente. A única maneira de pastorear, de entender a necessidade do outro, de assistir a necessidade do outro é andando perto. O líder precisa descer do púlpito e relacionar. Os irmãos precisam ser ensinados a se relacionar. A se relacionar. Porque é um corpo, o corpo precisa estar ajustado. É diferente do corpo que você está vendo para um amontoado de membros. O que nós temos hoje é um amontoado de membros. O que nós temos hoje é uma pilha de tijolo, não é uma construção. Para ser construção, precisa de ligamento, precisa de massa, precisa de argamassa. Se alguém entrar no meu terreno hoje e eu tenho lá 1000 blocos e levar 10, eu não percebo que levaram os 10. Mas se alguém chegar na minha casa e quebrar o muro para tirar 10 blocos, eu vou perceber o buraco. Eu vou perceber. Então, se existe algo sendo edificado, como está em Efésios, está sendo edificado, fica até mais difícil o inimigo roubar os meus 10 tijolos, os meus 10 membros aí falando. Precisa de comunhão, precisa de relacionamento, precisa estar perto. Senão, eu não tenho conhecimento. Não tem jeito. E aí, se eu não sei, eu não sou responsável. Por que eu sou responsável por uma coisa que eu não sei, não tenho conhecimento, não vi? Muito bem, gente. 11 horas mais 56 minutos. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao professor Eliel, também nosso querido pastor Valverde, nosso irmão Jorge. Deus abençoe a todos vocês. E vindo aí, Rádio Chofé, nosso amigo Genildo Ribas. O debate fica assim, amanhã, terça-feira, 19 de agosto. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.